transformados. Quem morreu vai ser ressuscitado, e quem estiver vivo vai ser transformado, mas vai começar com a ressurreição dos mortos. Olha só que coisa fantástica. Quem morreu há 2000 anos atrás, não tem problema, Deus vai trazer de novo. Quem morreu queimado, Deus vai trazer de novo. Quem morreu afogado e comido pelos peixes, às vezes acontece desastre, né, de navio, que você tem uma morte trágica, Deus vai trazer de novo, entendeu? Então, independente do tipo de morte, meus irmãos, Deus vai trazer os nossos corpos incorruptíveis, sem a mancha do pecado, sem as limitações que agora nós temos, um corpo glorioso, semelhante ao corpo de Jesus Cristo, que nem a morte consegue tirar mais, porque a morte vai ser vencida, e a gente não vai passar mais pela experiência dela, jamais, jamais. Então, é isso que a Bíblia ela nos promete, essa ressurreição física. Olha só, versículo 53 até o versículo 54. Olha só como é que vai ser essa transformação. Eita, que coisa maravilhosa. Veja, versículo 53. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade. Imortalidade, melhor dizendo, imortalidade. Então, a gente não vai ter mais um corpo corruptível que se degenera, porque o nosso corpo é assim. Depois que a gente nasce, é só para se acabar. A gente chega ali na idade da juventude, depois a gente vai definhando. É um corpo corruptível, entendeu? É um corpo que morre, mas vai haver uma substituição. Um corpo incorruptível, um corpo imortal. Versículo 54. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Não vai ter mais morte no céu. A morte é só aqui e agora. Depois não existirá mais. E vai ser bom, vai ser bom. Olha só, um pouco mais adiante, o que Paulo fala lá em Filipenses capítulo 3. Vou só me demorar um pouquinho aqui, meus irmãos, mas a gente termina o estudo já já. Filipenses capítulo 3. Olha só, o que Paulo fala aqui, meus irmãos, são palavras gloriosas de quem tem uma perspectiva certa dessa vida e tem uma perspectiva certa da vida por vir. Olha só o que Paulo fala em Filipenses 3, versículo 20 e 21. Olha só, a certeza que esse homem de Deus tinha. Olha só, Filipenses 3, 20 e 21. Ele diz: pois a nossa pátria está nos céus. Não está aqui não. Nossa pátria não é terrena não. A nossa pátria é celestial. De onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele vai fazer o que com a gente? O qual, olha, transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Está vendo aí, Jonatas? Esse corpo aqui vai ser mudado, ele vai passar por um upgrade, vai ser uma reformulação geral, sem pecado agora. Não vai ter mais doença, não vai ter mais limitação, não vai ter mais pecado, não vai ter mais degeneração, não, vai se acabar. Então, em resumo, quando Cristo retornar, quem tiver morrido, ressuscitará, e quem estiver vivo, será arrebatado. O que é que a gente aprende com tudo isso, meus irmãos? A gente aprende uma verdade fundamental para as nossas vidas. Que verdade é? Deus, Ele tem o desejo todo especial de estar presente com todo o seu povo na eternidade. Seja os crentes que morreram antes do retorno de Jesus Cristo, seja os crentes que estiverem vivos quando Jesus Cristo voltar. Deus ele vai reunir um só povo, não vai ter nada que venha nos separar da presença de Deus. A morte não vai mais, porque a ressurreição aniquilará qualquer perspectiva de vitória da morte. A vida terrena também, porque a gente vai passar por esse processo de transformação. E no final de tudo, no final de todas as coisas, esse acontecimento histórico que vai reunir o povo de Deus num só povo,
quer seja aqueles que morreram, que já viveram, quer seja aqueles que estarão vivos quando Cristo ele voltar, a gente vai alcançar o objetivo da aliança com Deus. E qual é o objetivo da aliança com Deus? Deus se fazer presente no meio do seu povo. Esse é o objetivo, meus irmãos, de Deus ter nos escolhido antes da fundação do mundo. Esse é o objetivo de Deus ter nos salvado, para que a gente possa ter da sua presença, da sua comunhão, e todos nós vamos passar por essa experiência. Se a morte chegar antes, não tem problema, a ressurreição vai se dar na nossa vida. Se a morte não chegar, também não vai ter problema, esse corpo vai ser transformado. O fato é, Deus ele vai se reunir agora com todo o seu povo. Agora não, agora que eu falo é lá na eternidade. Não foi isso que Cristo prometeu? Não é isso que a gente tem de promessa da palavra? Vamos ler só mais 2 textos da palavra para a gente encerrar na noite de hoje. Abram aí, texto conhecidíssimo nosso, Evangelho de João, capítulo 14. Olha só o que Cristo prometeu, se não é presença. Cristo prometeu e prometeu presença, presença, presença. Não é uma ilusão não, é uma presença. Olha só, Cristo disse, João 14, de 1 a 3, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. E ele complementa, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, veja, pois vou preparar-vos lugar. Versículo 3, e quando eu for e vos preparar lugar, veja, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Para quê? Para que onde eu estou, estejais vós também. E Apocalipse 21, olha só, se aqui não é o eco que a gente viu Cristo falando agora. Apocalipse 21, na consumação de todas as coisas. Olha só, Apocalipse 21, 1 e 3. Apocalipse 21, 1 e 3. Olha só, o que diz aqui a palavra do Senhor. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Olha só, então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. O tabernáculo de Deus com os homens, presença. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Presença, presença, presença. Consumação de todas as coisas. Ok, meus irmãos? Então que a gente se regozije com esse dia que mais cedo ou mais tarde vai ser consumado na nossa vida. Que dia? O nosso encontro com o nosso Deus. E nada, nem ninguém vai nos impedir desse grande acontecimento se dar nas nossas vidas. Então, na noite de hoje, a gente viu 3 verdades relacionadas à ressurreição dos crentes. A ressurreição foi ensinada por Paulo para nos instruir e também para nos confortar. A ressurreição que a gente vai passar, ela é baseada naquilo que Cristo fez por nós, a sua morte e a sua ressurreição. E a ressurreição, ela vai se dar com os crentes mortos. E aí eles vão ter a oportunidade de se juntar aos crentes transformados para que todos nós juntos possamos estar na presença e na presença de Deus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus nos abençoe, que Ele nos faça descansar nessas verdades, que Ele nos faça ter esperança em meio a um mundo desesperançoso no qual nós vivemos. Nós sabemos a quem pertencemos, sabemos para onde nós iremos e mais cedo ou mais tarde, eu, você, todos nós e todos aqueles que morreram em Cristo no passado, vamos nos unir, vamos nos reunir como um só povo para estarmos na presença do nosso Deus. Que Ele nos abençoe e que Ele esteja aplicando em nós a sua santa e a sua bendita palavra. Amém.